Olá, amigos pensadores da PenseExcel.com. Hoje, terça-feira, 21 horas 10 minutos, iniciando mais uma live da Pense Excel. Hoje nós vamos fazer a segunda parte do teste de Excel intermediário, onde nós vamos aprender a resolver aí as últimas três questões do teste, né? Que envolve filtro de dados, validação de dados com lista e criação de tabela dinâmica. Então, vou esperar aí 2 minutinhos para o pessoal entrar, ok? Peço para que, conforme vocês forem entrando, vocês podem ir comentando, interagindo aqui comigo, com a cidade de onde vocês estão falando. O nome de vocês automaticamente já vai aparecer, beleza? Mas para a gente começar a interagir mesmo e mapear aí qual que é a nossa audiência, beleza? Boa noite, Diego Fernandes Martins, seja bem-vindo, direto do Tietê, São Paulo. Peço para quem estiver chegando aí na live agora, que comente aí com a cidade de onde vocês estão falando, beleza? Para a gente começar a interagir aqui. Anselmo Alves, seja bem-vindo, boa noite, Anselmo. Flávio Alfredo, boa noite. Flávio, meu xará, seja bem-vindo, Flávio. Bruno Vilar, seja bem-vindo, Bruno. Pronto, pessoal, vamos iniciar a nossa live. Já tem uma galera aí assistindo, né? Eu vou acompanhando aí a mensagem que vocês forem enviando, beleza? Conforme vocês forem entrando, vocês podem ir comentando com a cidade de onde vocês estão falando, mas para a gente mapear aí a audiência das nossas lives, ok? Então, eu vou iniciar agora, vou compartilhar aqui a tela. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a última parte do teste de Excel intermediário, né? A gente iniciou aí na semana retrasada, porque semana passada não teve live por conta do carnaval. Caiu bem na terça-feira de carnaval, né? Então a gente acabou não podendo fazer a live nesse dia. Mas na semana retrasada nós iniciamos esse teste, né? Fizemos aqui os 3 primeiros exercícios do teste, né? O primeiro exercício, ele pedia a descrição do produto, grupo do produto e a classificação através de fórmula. Então, nós obtivemos aqui a descrição utilizando C ou com PROC-V, né? Só recapitulando aqui rapidamente para quem não pegou, ok? O grupo também utilizando a função aninhada, as funções aninhadas C ou com PROC-V, e a classificação também, se erro com PROC-V, pegando lá da nossa planilha cadastro, da nossa aba cadastro, aqui no final. Ok? Então, ó, só para quem não acompanhou, dá um overview aí, só para a galera não ficar tão boiando na maionese. Ok? Esse teste é um teste real, aplicado por uma empresa de bebidas, e ele contém 6 questões, né? Nós fizemos as primeiras 3 questões na semana retrasada, que foi a última live, né? E a base do teste é essa base de cadastro de produtos, né? Que contém aqui o código do produto, o grupo do produto, a descrição do produto e a classificação de cada um dos produtos, em A, B, C, D e E, ok? Então, fizemos aqui o primeiro exercício, utilizando fórmula. As orientações do teste aqui pedem para que todo o resultado seja obtido sempre através de fórmula e ou funções, nunca digitar o valor, né? E o tempo para a realização do teste total seria de 45 minutos. Aqui nós fazemos pausadamente, porque eu gosto de ser o mais didático possível nas minhas aulas, justamente para atender aí a todos os níveis de conhecimento e de capacidade de aprendizado, ok? Então aqui nós utilizamos as funções aninhadas C ou com PROC-V para encontrar o grupo, a descrição e a classificação de cada código com base na aba cadastro, na planilha cadastro, ok? O teste 2, ele pediu aqui para que nós encontrássemos a classificação, né, de acordo com essa regrinha aqui de cima, né? Então, se a margem de contribuição
de cada um dos produtos aqui fosse menor do que 20%, o resultado da classificação seria ruim, aqui na coluna D. Okay? Vou até colocar em amarelo aqui para vocês verem onde foi criada a fórmula. Né? No caso aqui, utilizando as funções C e a função CE, ok? Alinhando aqui a C com a CE na mesma fórmula, para encontrar aqui menor do que 20% igual a ruim, entre 20% e 35% igual a boa, e maior do que 35% igual a excelente. Então fizemos uma fórmula aqui, né, onde colocamos igual C, né, abre parênteses, C11, né, que é a célula aqui ao lado que contém a margem dessa linha, ok? Fosse menor do que 20, então ruim. Entre parênteses, entre aspas duplas, quer dizer, porque se trata de um texto, ok? Todo texto que entra na fórmula, ele tem que ser colocado entre aspas duplas, beleza? Se não, que é o primeiro ponto e vírgula, ou melhor, o segundo ponto e vírgula, né? Porque o primeiro é então, o segundo ponto e vírgula é se não, ele vai para a segunda condição, a segunda verificação. Então, ó, CE, abre parênteses, C, abre parênteses, E, abre parênteses, C11, né, que é o percentual aqui do lado, for maior ou igual a 20, E, que é o ponto e vírgula no meio do CE, a gente chama ele de E. Mas para a gente entender a fórmula mesmo, tá? C11 menor ou igual a 35, ou seja, se o C11, se o resultado que está aqui em C11, se o valor que está aqui na célula C11 for entre 20% e 35%, ok? Se ele tiver aqui entre 20% e 35%, a resposta, o resultado aqui vai ser, ele vai retornar a palavra boa, né? Está entre aspas duplas aqui, por se tratar de um texto, né? E a gente sempre fecha parêntese antes do ponto e vírgula e da resposta que a gente quer, o CE, ok? E no final, se não for nenhuma dessas condições, aí vem uma terceira e última condição para fechar ali todas as possíveis respostas, possíveis situações, ok? Então, a última é C11 maior do que 35%, então, abre aspas duplas, excelente, fecha aspas duplas, fecha todos os parênteses que faltam e pronto. Então, foi uma fórmula só, criada para atender todas essas três condições aqui, né? Ruim, boa e excelente, ok? Boa noite, Joabson João, seja bem-vindo, sempre conosco aí. Boa noite, Alessandro Gomes, seja bem-vindo, Alessandro, sempre conosco também. E, por fim, nós fizemos a terceira questão, né, na última live, onde o exercício, a questão, ele pede para converter o valor, né, o valor aqui em reais, né, ele nos deu aqui um valor em reais, e aqui nessa parte, vou até pintar de amarelo aqui para ficar bem claro, né, então nós tínhamos aqui os valores em reais do produto A, do produto B e do produto C, e a taxa de conversão em dólar, ok? Ou seja, o câmbio de cada mês, de janeiro a dezembro, de um ano qualquer, ok? Essa taxa aqui, eu sei que está bem diferente da taxa atual, porém, isso aqui é mais para... o que importa aqui é a gente aprender a converter de reais para outra moeda, arredondando, né? Ele pede também para que seja arredondando para ficar sem casas decimais. Beleza? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Simplesmente era o seguinte, era você pegar 35,64, né, nesse primeiro exemplo aqui, o produto A, em janeiro, e dividir por 2,11. Você chegava ali em 17 dólares. Porém, eu precisava arredondar, porque se eu pegasse aqui, ó, 35,64 dividido por 2,11, ele ia chegar em 16,89, né? Mas só que o exercício me pede para que fique 100 casas decimais. Se eu diminuir isso aqui na munheca, ó, aqui em cima,
Show de bola. Só que não é isso que o exercício pediu. Ele pede para que eu utilize, né? Ele não pede ali claramente, mas como lá nas orientações estava pedindo para que fossem usadas fórmulas para encontrar todos os resultados, né? Menos na tabela dinâmica, lógico que não precisa de fórmula, a gente colocou aqui por fora a função arred. Então aqui, ó, arred, abre parêntese, ponto e vírgula, 0. Vai ficar sem casas decimais, 0 casas decimais. Então ele encontrou aqui 17. E aí, ó, o que a gente fez? A gente congelou aqui na coluna, no B8, 1, 2, 3, coluna, e na linha, 1, 2, F4. 3 F4 aqui no B8, para congelar a coluna B, e 2 F4 na linha, na célula C6, para congelar a linha 6, ok? Então, onde o cifrão fica, o que tiver depois do cifrão, logo em seguida do cifrão, é o que está sendo congelado, ok? E dessa forma nós copiamos e colamos para as demais células, e aí nós encontramos os valores dos demais produtos nos demais meses, ok? Cada um com sua taxa. O Flávio Alfredo está perguntando aqui se no teste 2, na questão 2, né, daria para fazer somente com a função C. Daria sim, só que daria muito mais trabalho, né? Com a função C, o que eu faria aqui? Eu pegaria aqui C menor ou igual a 20, menor do que 20, quer dizer, então ruim. Se não, C menor do que 35, então boa. Menor ou igual a 35, então boa. Se não, C maior do que 35%, então excelente. Não daria mais trabalho não, né? O trabalho seria igual. Porém, eu não fiz dessa forma. Eu pensei aqui rapidamente que daria mais trabalho pelo seguinte: se eu pegasse aí cada número e colocasse uma função C para cada número, né, de 1 a pelo menos 35%, né? Mas dessa forma daria sim. Então, como é que eu faria aqui? Ó? Só para responder ali a dúvida do Flávio Alfredo, meu xará. C11 menor ou igual a 35%. Eu tiro esse parêntese aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. Então, eu tirei o CE. Então, se eu tirei o CE, eu tiro esse parêntese fechando aqui antes do boa. Antes do ponto e vírgula, boa entre aspas duplas. Se não, C11 maior do que 35%, então é excelente. Ou seja, C11 menor do que 20%, ruim. Se não, C11 menor ou igual a 35%, boa. Se não, C11 maior do que 35%, excelente. Funciona também. Beleza, Flávio? Só que agora eu estou lembrando aqui o seguinte. É verdade. A fórmula ficaria menor e mais fácil. Porém, eu estou lembrando aqui o seguinte, que no dia da live, né, que foi de semana retrasada, eu quis mostrar, né, para vocês que dá para colocar o CE junto com o C, né, até para mostrar que dá para utilizar as duas funções C, né, a função CE, no caso que você consegue colocar duas ou mais condições dentro da mesma fórmula, né, na mesma parte ali da fórmula, o CE, junto com a função C, né? Então, você consegue utilizar somente a função C, né, que foi isso que o Flávio falou agora, o Flávio Alfredo, que está assistindo a live aqui, e também colocar outras funções, né, de condição também, de funções condicionais, que a gente chama, que é, no caso, a função CE, função CO, junto com a função C. Por isso que eu criei, no dia da live, né, nessa primeira parte aí do teste, com a função CE junto com a função C, ok? Justamente para mostrar isso. Respondido aí, Flávio?
Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, pode botar, beleza? Não tem problema não. Então, galera, ó, hoje nós vamos partir aqui do teste 4, né, exercício 4, onde ele pede para nós exibirmos apenas os produtos com classificação A, né? E ele coloca uma observação bem grande aqui, ó, não utilizar a função de ocultar linhas do Excel, beleza? Então, o que a gente poderia, se não tivesse essa observação aí, o cara que é metido esperto, o que o cara faz no teste? O cara chega aqui, ó, e seleciona da célula da linha 11 até a linha 14, né, os produtos classificados como B, ou melhor, 11, 12 e 14, os produtos classificados como B e C, menos o A, botão direito do mouse, ocultar. Show de bola. Ele vai exibir somente os classificados como A. Ou então o cara chega aqui e seleciona 11, 12 e o 14, né, que são os produtos classificados como B e C, e deletam. Botão direito do mouse, excluir. Ok? Ou Ctrl menos. É o atalho Ctrl menos, você exclui também. Ok? E o atalho Ctrl 9, você oculta. Beleza? Tá bom que nas lives aqui a gente vai aprendendo, vai falando sobre atalhos, que é um negócio muito interessante aí, muito importante no dia a dia do nosso trabalho, né? Facilita muito a vida. Então, galera, o que essa observação aqui força a gente a fazer, né? Ela força a gente utilizar o único recurso, né, que seria o recurso filtrar, né? Então, nós temos que filtrar todos os produtos classificados como A, beleza? Então, como fazemos isso? Nós selecionamos da célula A7 até a célula B7, ok? De grupo de produto até a classificação. Vamos lá na aba Dados, da faixa de opções do Excel, clicar em Filtro, beleza? E aqui em Filtro, ele colocou o filtro aqui, ok? Se nós clicarmos de novo, ó, ele vai subir o filtro. Clicando de novo, ele vai colocar o filtro. Vamos aqui em Classificação. Classificação, nós selecionamos somente os produtos classificados como A. Pronto. Ok? É isso que o teste pede para a gente, né? Dá para deduzir isso, não está claramente escrito isso ali, né? Utilize o recurso filtrar, né? Ou utilize o filtro de dados, mas dá a entender que a única opção que a gente tem é utilizar o filtro de dados, que é a opção até mais plausível aí para a gente utilizar numa situação dessa, ok? Filtra rapidamente, o teu chefe vira para você e fala assim, filtra rapidamente aí todos os produtos classificados como B e D, ou todos os produtos do grupo de produto 600 e 800, né? Então você chega aqui, filtra rapidamente todas as colunas ali e utiliza o filtro para você filtrar o que você quiser, ok? Então é basicamente isso. O recado desse teste 4 aqui é você utilizar o filtro de dados, lá na aba Dados da faixa de opções do Excel. Indo agora para o teste 5, né, o que ele pede aqui para a gente? Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó, para vocês conseguirem ler a questão toda. O teste 5 é o seguinte, ó, exibir no campo classificação, que é esse campo amarelo aqui, abaixo, as opções em forma de lista, com os valores da tabela de valores de classificação. Então, nós temos aqui, ó, a célula B12 em amarelo, ok? Que ele está chamando aqui de campo classificação, beleza? Tem um produto aqui qualquer, um código qualquer de produto, e ele quer que nós coloquemos aqui uma lista de classificação, né? Para que você consiga selecionar ali naquela lista qual a classificação daquele determinado produto. Então, seguindo aqui a nossa tabela
de valores de classificação, ou seja, ele deixou aqui disponível, a empresa que formulou o teste deixou disponível aqui a tabela de classificação de valores, né? No caso aqui, do A até o E. Okay? Aqui na coluna J, bem pequenininho aqui, mas dá para ver. Deixa eu aumentar um pouco para vocês enxergarem melhor. Então, a coluna J aqui, ó, nós temos na célula J7 até a J11 a classificação dos produtos. E aqui na célula B12, nós vamos lá na aba dados também, ok? Da faixa de opções do Excel lá em cima, faixa de opções do Excel, beleza? Vamos lá na parte de ferramenta de dados, no Excel 2016, ok? O Excel 2010 também, vocês vão ver lá o ícone da validação de dados, que é esse íconezinho aqui. É só vocês clicarem em cima, ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, essa janelinha de validação de dados. Bem tranquilo, né? E aí, ó, vocês vão vir em permitir qualquer valor, onde está escrito qualquer valor aqui, vocês vão colocar lista, ok? E aqui em fonte, ó, vocês vão colocar da célula J7 até a célula J11. Beleza? Então, ó, selecionaram aqui do A até o E. Ok? Clica na setinha de novo, dá um OK. Pronto. Ele já vai aparecer aqui, ó, toda vez que você clicar na célula, ele vai aparecer uma setinha aqui do lado, né, mostrando que você tem ali a opção de selecionar os valores já pré-definidos. Ok? Então, posso classificar como C, como E, como A, como B, beleza? E aí, por exemplo, se eu quiser digitar aqui qualquer coisa, meu time de coração, Vasco da Gama, ele não vai deixar. Deixa eu ver aqui que ele está demorando um pouquinho. Ele apresentou uma mensagem de erro falando, ó, este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula. Repetir, eu tento de novo e não consigo. Ou seja, se eu colocar aqui uma letra F, por exemplo, não tem aqui, está indo só até a letra E. F de Flávio Alfredo, ele também não deixa. Ou seja, ele só deixa aquilo que está aqui na validação de dados. Lá definido na validação de dados. Nesse range aqui, ok? Da célula J7 até a célula J11, esse intervalo aqui, beleza? Eu poderia também, o seguinte, ó, aqui na fonte, na validação de dados, nesse campo aqui, poderia digitar o seguinte, ó, deixa eu ver aqui, eu poderia digitar, ó, A, ponto e vírgula, B, ponto e vírgula, C, ponto e vírgula, D, ponto e vírgula, E. Ou seja, dividindo aqui por ponto e vírgula, no campo fonte, né, não necessariamente eu preciso selecionar um intervalo de células. Eu posso digitar os valores que eu quero que sejam mostrados ali no campo fonte. Então, clique em OK e vão aparecer lá, A, B, C, D e E. Ok? Se eu quisesse aqui, por exemplo, a validação de dados, ó, botar aqui Excel, ponto e vírgula, VBA, ponto e vírgula, Power BI, ponto e vírgula, Python, ponto e vírgula, SQL. Ele vai aparecer aqui o que eu digitei lá dentro da fonte, ok? Eu não estou fazendo referência a célula nenhuma, intervalo nenhum, beleza? Eu sugiro que vocês sempre façam referência a um intervalo, porque o intervalo vocês podem alterar o valor ali dentro daquelas células. Fica muito mais fácil, ok? Então, voltando aqui, a resolução correta dessa questão aqui seria selecionar das células J7 até a célula J11, ok? Uma outra coisa legal que dá para fazer aqui, mais um quiz aqui para vocês, não está pedindo no teste,
Isso aqui já basta para acertar essa questão 5. Só que um plus aqui é o seguinte, que eu acho importante passar para vocês. Nós temos aqui a aba desenvolvedor, ok? Quem não tiver essa aba desenvolvedor, para habilitar essa aba aqui, basta vocês virem aqui arquivo. E aqui em arquivo, vocês vêm em opções. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Tem tempo que eu não vejo isso. Aqui, personalizar faixa de opções. E aqui em personalizar faixa de opções, ó, vocês vêm aqui e marcam a aba desenvolvedor, que no default, né, no Excel, geralmente não vem. Geralmente não, nunca vem, né? A pessoa que nunca habilitou, por exemplo, você instalou o Excel, ou você comprou um computador nas Casas Bahia, por exemplo, né? Fazendo merchan nas Casas Bahia, não estou ganhando nada com isso, mas você comprou um computador lá nas Casas Bahia, na Ricardo Eletro, na Magazine Luiza, que seja, e aí veio com o Office instalado, né? O teu Excel ele não vai vir com essa aba desenvolvedor. Você vem aqui e marca essa aba desenvolvedor aqui em opções do Excel. Se for lá em arquivo, opções, personalizar faixa de opções, marcou aqui a aba desenvolvedor, clicou em OK. Pumba, beleza, apareceu lá. E aí, galera, é o seguinte, ó, aí que vem o plus aí que eu queria explicar para vocês. Vou criar aqui embaixo para vocês verem como é que funciona. Eu vou inserir aqui, ó, vem aqui em controles, vem aqui no ícone inserir, e aqui, ó, nos controles de formulário, eu venho na caixa de combinação, que é esse segundo íconezinho aqui. Clico nele e desenho aqui, ó, o tamanho que eu quiser da caixa de combinação. Ok? Deixa eu voltar aqui. Porque se eu vier aqui, clicar aqui e somente dar um clique no Excel, ele vai aparecer uma caixa enorme aqui, um negócio gigantesco, totalmente fora de esquadro. E aí você vem aqui e diminui também, funciona, beleza? Ou você já desenha direto. E aí, ó, você pode colocar aqui por cima dessa célula, ou seja, você está criando um campo, um objeto mesmo dentro do Excel, ok? Que é o teu drop-down 29 ali, no caso aqui, o meu está como 29. E aí, ó, é só vocês clicarem no botão direito do mouse, formatar controle, é um objeto controle, né? Meu computador está com uma vaga lembrança, por isso está demorando um pouco. Foi aqui, beleza? E aí, ó, intervalo de entrada, esse campo aqui, vocês vão selecionar o intervalo que vocês querem. No caso aqui de J7 até J11, do A até o E, beleza? E o vínculo da célula, vocês podem colocar o vínculo que vocês quiserem. Geralmente, eu particularmente, quando eu estou desenvolvendo uma planilha e tudo mais, eu prefiro colocar aqui por trás desse controle, desse objeto. Ou seja, se esse objeto está posicionado aqui por cima da célula B12, eu vou colocar aqui em B12. Eu digito na mão mesmo, tá? Ou eu venho aqui, clico em qualquer célula e depois eu boto setinha para cima. Ou melhor, tiro esse congelamento aqui. Não funcionou. Vai na digitação mesmo, B12, pronto. Beleza? Não tem problema não. E aqui vocês podem colocar até um sombreamento 3D, se vocês quiserem, para ficar mais bacana ainda. Olha que legal. Ele já dá uma outra aparência ali para o teu controle, ok? O que dá para fazer também lá dá para fazer também lá no teu campo, na tua célula normal, beleza? Você pode muito bem, ó,
deixa eu abaixar aqui, jogar para baixo, eu poderia muito bem vir aqui, ó, botão direito do mouse, formatar células, para deixar com uma carinha, uma aparência mais bacana, né, com cara de formulário de sistema. Vem aqui na aba borda, boto uma mais grossinha, coloco um cinza escuro aqui, ó. Aí boto essa linha mais grossa aqui na borda de cima, na lateral esquerda, parece até futebol, na lateral esquerda, e aqui na parte de baixo a mais fina, e aqui na lateral direita a mais fina também. Aí deu uma aparência de controle de formulário, só que ele não fica aqui a setinha para selecionar quando eu clico em outro lugar, beleza? Esse aqui fica direto, a setinha aqui do lado. Ok? E aí, ó, toda vez que eu clicar numa opção aqui, né, que eu defini lá no intervalo de entrada, ele vai colocar o número referente aqui na minha classificação. Ok? Ou seja, quando eu selecionar A, ele vai botar 1, que é o primeiro. Quando eu selecionar B, ele vai botar 2. Quando eu selecionar E, ele vai botar 5, que é o quinto, e assim sucessivamente. Ok? Ele coloca sempre um número referente à ordem daquele valor que foi selecionado. Beleza? Então é esse quiz aí que eu queria passar para vocês nesse teste 5. Né? Agora nós vamos para a última questão aí do teste, que é o seguinte. O que ele pede aqui? Deixa eu diminuir um pouquinho para eu ler para vocês. Ó, utilize o recurso de tabela dinâmica do Excel e crie uma tabela na guia Tab Dinâmica, que é essa guiazinha aqui do lado, que é uma planilha, ok? Cada aba dessa é uma planilha, consolidando os resultados por grupo, mês versus mês, conforme o layout abaixo, ok? Ou seja, ele me mostra um layout aqui, um layout meio, tipo assim, não está muito claro esse layout, né? Esse é um exemplo real, lembrando que isso aqui é um exemplo real, ok? É o que acontece mesmo na prática. O que tem no layout aqui? Ó? O grupo, né? Aparentemente, está em linha, ok? Ou seja, os valores aqui dos grupos, eles vão ter que aparecer em linha, beleza? E os meses, eles estão em colunas, né? Então, ele quer que eu mostre nessa tabela os resultados por grupo versus mês, grupo em linha e meses em colunas. O resultado, eu entendo que são os valores, ok? Os valores aqui de cada produto, né? Acredito eu que esse valor seja o valor de vendas. Pode ser também o preço, né? Não sei, mas isso não importa, né? O que importa é, nesse caso aqui, o que importa é a gente criar essa tabela, né? Com o valor, o número que está ali, somando ali, consolidando por grupo, ok? Então, ó, o que nós devemos fazer aqui para criar a tabela dinâmica? Nós vamos selecionar da célula A10 até a célula D18, ou seja, de código do produto até o último mês aqui, que contém aqui na nossa basezinha, nessa mini base, ok? Se fosse uma base gigante, não teria problema também. Nesse caso aqui, a gente está selecionando tudo, porque a base é muito pequenininha, mais para um teste mesmo. Mas, por exemplo, se eu vier em qualquer célula, eu posso tanto selecionar toda a base, como eu posso selecionar apenas uma célula, ok? E aí eu vou lá em Inserir, na aba Inserir, da faixa de opções do Excel, em cima, Tabela Dinâmica, primeira opção, ok? E ele vai me abrir essa janelinha aí. Nessa janelinha, o que eu tenho? O que ele fez automaticamente? Ele já entendeu que eu quero utilizar essa base, código do produto, grupo, valor e mês, como base, fonte para a minha tabela dinâmica. Então, ele já colocou aqui automaticamente um intervalo, mas ele não tivesse colocado, melhor dizendo, se não fosse o intervalo desejado, né, por você que está criando a tabela dinâmica, você poderia muito bem
selecionar aqui o intervalo que você quiser, ok? Ele vai colocar aqui, eu só quero até o produto AZB 1311. Eu não quero pegar esses produtos de baixo, por exemplo, beleza? Mas não é o caso aqui, vamos pegar todos, que ele já pegou automaticamente. E aqui na parte de baixo eu tenho que escolher onde eu desejo que esse relatório de tabela dinâmica seja colocado. Então, ó, eu vou numa planilha existente. Se eu deixasse aqui em nova planilha, ele ia criar uma nova aba ali. Mas não é o caso. O exercício, o teste, ele pede para eu colocar na guia tab dinâmica. Ou seja, na planilha tab dinâmica, na aba tab dinâmica, né? Guia, aba e planilha são 3 nomes que as pessoas chamam aí dessas abinhas que tem aqui embaixo, ok? Mas o nome correto técnico é planilha, ok? O conjunto de planilhas é uma pasta de trabalho, né, do Excel, que é um arquivo, XLS ou XLSX ou XLSM, que seja. Então, viemos aqui em planilha existente, marcamos aqui planilha existente, e aí ele habilita esse campo de baixo, que é o local. Ele pergunta qual o local. E nós vamos clicar aqui na setinha, vamos lá em tabela dinâmica, vamos colocar aqui B3, por exemplo. Pode ser qualquer célula aqui, não tem problema. O que importa é que seja aqui na aba tabela dinâmica. Voltamos aqui, clicamos em OK. Beleza. Ele criou aqui o esqueleto da nossa tabela. E agora nós vamos começar a desenhar a nossa tabela dinâmica. Como é que fazemos isso? Vamos ver novamente lá qual o layout que ele pede. O layout é grupo em linha, meses em colunas, e o total geral ali de cada grupo, ou seja, de cada linha. Ok? Consolidando aí a coluna valor. Valor de quê? Eu não sei, mas é valor. Se é valor de vendas, valor de compras, faturamento, preço, isso aí não importa nesse caso aqui. Ok? E aí, então, nós temos os campos aqui, ele mostra esse assistente aqui do lado, beleza? Para ocultar esse assistente, nós fechamos aqui, toda vez que clicamos em cima, ele não vai aparecer mais. Para ele exibir novamente o assistente ali do lado, nós clicamos com o botão direito do mouse em cima dessa área aqui, que ele criou, esse esqueletozinho, que eu particularmente chamo de esqueleto. Botão direito do mouse, mostrar lista de campos. Ok? E ele vai mostrar o assistente aqui novamente. E aí, esse assistente se resume no seguinte, é bem fácil de entender. Muita gente tem dificuldade de criar uma tabela, de trabalhar com tabela dinâmica, né? Mas é a coisa mais fácil do mundo. Basta vocês entenderem o seguinte, né? Eu também antigamente, né, sei lá, uns 10 anos, 12 anos atrás, eu fazia altas fórmulas, criava altas fórmulas com altas funções no Excel, gráficos e tal, gráficos dinâmicos até já na época, porém eu odiava trabalhar com tabela dinâmica. Né? Eu estou falando o meu exemplo mesmo, quando eu trabalhava em grandes empresas e multinacionais, eu detestava trabalhar com tabela dinâmica, eu criava altos acompanhamentos, relatórios, controles mensais e tal, né? Porém eu odiava trabalhar com tabela dinâmica, eu não suportava. Mas depois, né, quando eu comecei a trabalhar como consultor, né, desenvolvendo planilhas, ferramentas no Excel, e quando eu comecei a dar aula, eu percebi que é a coisa mais fácil do mundo, né? Então, o macete que eu utilizo é o seguinte, ó, a parte de cima desse assistente são os campos, né, que estão na tua base que você selecionou anteriormente, ok? Para você chegar até aqui. Então, ó, nós temos o campo código do produto, que é a coluna código do produto, ok? A coluna grupo, a coluna valor e a coluna mês. Beleza. E aqui embaixo nós temos um quadrado, ok? Nesse quadrado, com esse quadrado que a gente vai desenhar a nossa tabela. Ponto, é isso, entendeu? É bem tranquilo. Então, ó, nós vamos colocar o grupo em linhas, ele vai colocar os grupos aqui em linhas, ok? Grupo 200, grupo 300,
grupo 400 e grupo 500. Recapitulando lá a nossa base, o grupo é essa segunda coluna aqui. Cada produto tem um grupo, é referente a um grupo, beleza? E o valor, ó, em colunas. Desculpa. O mês em colunas. Ok? Então ele colocou aqui em colunas os meses. Por enquanto, ó, repara o seguinte, que a gente não colocou valor ainda. Eu coloquei valor ali, mas porque eu estou com sono e com fome. Mas o valor, né, um outro macete que eu gostaria de passar para vocês aí é o seguinte: o valor vocês deixam para o final. Primeiro vocês desenham a tabela do jeito que vocês quiserem, né? Porém, o valor vocês deixam para o final. E aí, ou seja, eu já tenho aqui a nossa tabela pré-desenhada aqui, com os grupos em linhas e os meses em colunas, beleza? Se eu quisesse ao contrário, não teria problema. Meses em linhas e grupos em colunas. Ele ia inverter, ok? Ou seja, ele ia pegar os meses e ia colocar no lugar ou melhor, ia pegar os meses e ia colocar no lugar dos grupos, ia pegar os grupos e ia colocar no lugar dos meses. Ele inverteu ali. É uma questão de layout mesmo. Esses campos aqui, linhas e colunas, é uma questão de layout. Ou seja, vocês têm que distribuir, vocês têm que desenhar a tabela de vocês, distribuindo os campos, né, utilizando esses dois quadrantes aqui. Ok? O quadrante colunas e o quadrante linhas. Ponto. Aí que está a chave do teu entendimento de como se criar uma tabela dinâmica. Ok? Então aqui está o segredo de tudo. Você utiliza esses dois quadrantes para desenhar a sua tabela dinâmica. E aí, ó, coloquei lá, voltei aqui, né, o grupo em linhas, ok? Linhas, uma embaixo da outra. E meses em colunas, uma do lado da outra, beleza? E eu posso aqui também colocar um filtro, se eu quiser. Por exemplo, eu quero o código do produto como filtro. No caso aqui, a única informação que sobrou, né, o único campo que sobrou, mas poderia ser qualquer outro campo, se eu tivesse uma base maior, né? No caso aqui, eu estou com uma base bem pequena. E aí o filtro ele coloca aqui em cima, ó, a parte de cima aqui. Ok? Aí que eu posso selecionar um item como filtro, para eu ver o resultado. No caso aqui, ele não está exibindo, lembrando que ele não está exibindo valor ainda. Eu posso selecionar também vários filtros, vários itens. Ok? Marcando essa caixinha aqui de baixo. Beleza? Deixa eu limpar isso daqui. Voltar aqui, ó, cliquei em cima do nosso esqueleto, né? Se não estiver aparecendo, ele vai aparecer aqui o assistente, se não estiver aparecendo, botão direito do mouse, mostrar lista de campos, beleza? Então deixa eu tirar esse filtro aqui, mandar para o espaço, remover campo, beleza. E aí, ó, para finalizar, nós vamos arrastar o valor lá para os valores, ok? Pronto. Fechamos a tabela dinâmica, beleza? Aqui ele está pedindo, ó, só para finalizar, mais uma dica para vocês, que é muito, muito importante isso daqui que eu vou falar agora, que muita gente se confunde muito nesse último exemplo aqui, é o seguinte, eu lembrei de uma outra coisa também que eu tenho que falar, que eu bati o olho aqui na tabela, e é uma outra coisa importante também, que as pessoas se embananam muito na hora de criar uma tabela dinâmica, tá? Sendo bem sincero, aqui ó, em valores, quando eu arrastei aqui o valor para cá, automaticamente o Excel ele deduziu que eu quero somar esses valores. Show de bola. Beleza? Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Janeiro, 300. Ele não vai somar. Eu queria ver se ele ia somar um valor para o mesmo grupo no mesmo mês, mas isso não acontece. Os grupos, é um grupo para cada mês, tá vendo? O grupo ele não se repete no mesmo mês. Então, ele vai aparecer, ele não está somando aqui, de fato, né, os valores que estão aqui. Só está exibindo do jeito que eu desenhei ali, do jeito que o teste me pediu. Mas, por exemplo, ó, aqui o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se aqui no 200, o 200 fosse para esses dois produtos aqui,
esse valor em janeiro e eu atualizasse essa tabela, toda alteração, importante também, lembrei de outra coisa, toda vez que eu alterar alguma coisa na minha base, depois que eu criei a tabela dinâmica, eu venho aqui na tabela dinâmica, botão direito do mouse, atualizar, beleza? Ele vai atualizar lá o valor. Aí tá vendo? Foi para 24,82, porque ele somou esses dois valores aqui, que estão em janeiro, para o mesmo grupo, grupo 200, ok? Deixa eu voltar aqui o que era antes, dá um Ctrl Z. Ele voltou para fevereiro. Aqui ele voltou para 12,35. Ok? E aí, o que eu queria dizer naquela hora é o seguinte, ó, quando eu coloquei aqui, arrastei o valor aqui para baixo, ele já pressupôs que eu queria somar esses valores. Mas eu poderia muito bem, ó, clicar aqui, botão normal, botão esquerdo normal, né, botão direito não, beleza? Aqui em cima dessa setinha, configurações de campo de valor, essa última opção aqui. E aí aqui eu posso contar, posso tirar a média, posso tirar o máximo, o mínimo e N outras opções. Desvio padrão, contar números, etc. Então, ó, se eu quisesse, por exemplo, contar, eu clicava aqui em contagem, selecionava contagem, ele ia contar a quantidade de itens naquele grupo, naquele mês. Ok? Mas no caso aqui eu quero somar mesmo, então vou voltar, configurações de campo de valor, soma, ok. Beleza? E aí, para fechar, a última dica aí é o seguinte, as pessoas também se confundem muito. Às vezes você está criando uma tabela dinâmica relativamente grande e você não quer que essa tabela dinâmica tenha, por exemplo, um dos totais, ou total. Né? Vocês podem reparar que automaticamente ele já colocou aqui, ó, o próprio Excel já colocou o total das linhas, somando aqui todas as linhas de cada mês, e o total das colunas, somando todas as colunas de cada grupo, ok? Todos os valores aqui de cada grupo. Então, digamos que é o que até o que pegando aqui a questão aqui do teste, ele no layout ó, só tem um total geral das colunas, não tem um total geral das linhas do grupo. Ok? Não tem total geral aqui embaixo, só tem total geral aqui do lado. Ou seja, dá a entender que ele pede que na tabela dinâmica, esse teste aqui está pedindo que na tabela dinâmica, nós somemos somente os valores que estão nas colunas. Beleza? E aí, ó, é só clicar aqui, botão direito do mouse, opções da tabela dinâmica. E aqui, opções da tabela dinâmica, ele vai mostrar essa janela aqui, com diversas abas. Vocês vão lá em totais e filtros, que é essa segunda abinha aqui, e aí vocês desmarcam o que vocês querem aqui, ok? Mostrar totais gerais das colunas, mostrar totais gerais das linhas. Eu vou tirar, mostrar totais gerais das linhas. Vou deixar somente mostrar totais gerais das colunas. Cliquei em OK. Opa, ao contrário aqui. Deixa eu voltar. Totais e filtros. Mostrar totais gerais das linhas. Beleza? Então ele colocou aqui o total geral somente do lado, somando os valores de cada linha. Ok? Então é isso, galera. Dessa forma, aqui também, ó, só para finalizar, vocês poderiam formatar, poderia selecionar aqui o cabeçalho, clicar em centralizar, poderia selecionar tudo também, se quisesse, né? Clicar em centralizar. Eu poderia, sei lá, colocar aqui o grupo, os valores dos grupos aqui, os códigos aqui dos grupos, numa determinada cor, não sei, cinza claro. Deixa eu ver se o grupo aqui eu consigo colocar também. Cinza claro, centralizado.
e aqui ó, os meses, colocar como verde claro e o total geral um verde mais escuro, com a fonte branca. Colocar em negrito aqui esse total geral. Opa. Botar esses valores aqui no verdinho mais claro. Beleza? Dá para fazer várias coisas aqui. Dá para colocar aqui em cima, numa célula qualquer aqui em cima, um título, né, para a minha tabela. Por exemplo, relatório de valores por grupo e por mês. Pronto. Eu posso até colocar aqui essa parte em itálico. Beleza? E é isso, galera. É isso que eu queria passar para vocês, né? Nós finalizamos assim o nosso teste de Excel intermediário. Beleza? Esse vídeo vai ficar disponibilizado aqui no canal do YouTube, ok? Da Pense Excel, e também na nossa plataforma de conteúdos por assinatura, a penseexcel.com, né? Então, lá na plataforma, além do vídeo, vai estar também disponibilizado o teste de Excel intermediário. Basta vocês assinarem para experimentar grátis por 7 dias, entrarem aí em www.penseexcel.com, ok? Aí vocês clicam aqui em experimentar grátis por 7 dias, vocês vão preencher um cadastro, vão colocar aí algumas informações de pagamento futuro, né? Caso vocês queiram continuar após os 7 dias, vocês não serão cobrados dentro dos 7 dias, e aí vocês vão acessar a plataforma por dentro. E aqui na parte de baixo, ó, nós temos as lives. Só vocês procurarem essa última live, que vai estar disponibilizada aqui, ok? O vídeo com o arquivo em anexo, beleza? Para vocês baixarem, ok? E além disso, ó, vocês podem usufruir dentro desses 7 dias de diversos conteúdos, né? Cursos e séries de Excel, VBA, Power BI, Python, SQL, estatística, linguagem R, séries de educação corporativa, estão entrando aí séries de finanças, séries de RH, gestão de pessoas, coaching, gestão estratégica de negócios, séries bônus, atalhos do teclado, Excel para concursos. A gente está inserindo também a série de dashboards, artigos diversas planilhas para downloads, planilhas prontas e e-books, vagas de empregos em todo o Brasil que pedem conhecimentos de Excel e VBA, e etc. Ok, galera? Então é isso aí. Obrigado aí pela atenção. Grande abraço. Alessandro Gomes está falando aqui, estou adorando a plataforma, muito didática, com vídeos bem explicativos e fáceis de aprender. Legal, Alessandro. Obrigado aí pelo feedback. Ficamos muito felizes aí. Eu vou falar para o time, dar essa informação aí para o time. Beleza, galera? Obrigado aí pela participação de vocês. E até a próxima terça-feira, às 21 horas, aqui no canal do YouTube e também na nossa plataforma www.penseexcel.com. Ok? Grande abraço, uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima terça. Tchau, tchau, pessoal.